Vamos embora, pessoal, passar para vocês os palpites de sexta. E a contabilidade vai ficar prejudicada, né? Porque os jogos ainda estão acontecendo. A gente até ganhou no dupla chance do Bodo, perdemos meia unidade no Tottenham, o jogo do Rangers teve expulsão, a gente aborta as 11 centradas e os gols que a gente queria do Olympique acabaram saindo antes do que a gente queria também. No jogo do Atlético Paranaense, está vencendo, mas o gol veio antes, estamos ganhando o Inter só no momento, perdendo no Racing, então assim, não dá para saber. Por enquanto, um pouquinho positivo, mas pode ser tanto positivo quanto negativo, e aí no sábado eu venho com o resultado para vocês, ok? Para essa sexta, a gente só tem dois joguinhos que eu separei aqui para vocês. As minhas dicas para eles vão rolar depois da vinheta. E fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinaro aqui para mais um vídeo. Vamos analisar o primeiro jogo do dia, Campeonato Italiano, Udinese contra Milan. A Udinese não tem muito o que fazer mais nesta competição. O time está aqui na 11ª colocação, pertinho do Milan em termos de colocação, mas já são 8 pontos. Com o campeonato acabando e a 15 das competições europeias e também distante 16 da zona de rebaixamento, a temporada está praticamente encerrada. Mas o desempenho da Udinese não vem muito bem. O time perdeu os últimos 3 jogos, uma derrota em casa que não acontecia há bastante tempo e 2 fora de casa para os 2 adversários fortes. Não marcou gols diante do Genoa e também da equipe do Verona. Então, o lado ofensivo dessa equipe um pouquinho prejudicado, embora seja uma equipe que o desempenho em casa ele é um pouquinho melhor e ele vinha numa sequência forte, marcando inclusive gols aqui em muitas das partidas, mas o lado ofensivo é o que mais preocupa pela Udinese. O Milan, por sua vez, ele vive o que ele vive a temporada inteira, né? Um campeonato de oscilação. Apenas 3 vitórias nos últimos 10 jogos e ainda assim, aos trancos e barrancos, o time ainda tem chance de competição europeia. Se a gente olhar aqui na classificação, ele está aqui a 7 pontos da Lazio. Basicamente, ele tem que vencer todos os jogos e torcer por tropeço. Então, é uma final para a equipe do Milan hoje. O Milan tem tido um problema também na questão da conversão de pênaltis e o lado defensivo é o que mais está prejudicando, já que tivemos, ambas marcam nos jogos do Milan em 9 dos últimos 10 jogos, então talvez seja o adversário ideal para o Udinese retomar o caminho dos gols aí. É um confronto que, como eu falei, ele tende a ser aberto, o Udinese quer retomar o caminho das vitórias, ao Milan só interessa vencer, faz jogos movimentados, mas não consegue se segurar. Eu vou recomendar esse jogo aqui por conta da inconstância de ambos e da força da Udinese um pouquinho em casa, o mais de 1.5 gols ao vivo. Isso acontece em 60% dos jogos da Udinese e 90% do Milan, que ainda tem um 2,5 de 70%. Quando tem uma discrepância muito grande, ainda fica um pé atrás, eu até abortaria aqui se fosse no caso, mas a gente tem tanto 2 gols da equipe do Milan aqui que vai jogar para poder vencer e sabe que para poder vencer tem que fazer 2 porque a defesa entrega, quanto um gol da Udinese também. Então mais de 1.5 é o que eu mais gosto aqui pela característica das equipes, situação das equipes do confronto, qualidade dos elencos. Tá? E no segundo jogo a gente tem uma aposta que para mim é um pouco mais clara, que é do Wolfsburg contra o Leipzig. O Wolfsburg não venceu seus últimos 4 jogos da Bundesliga, inclusive não marcou gols nos últimos 3 e vem com uma campanha de apenas 2 vitórias nos últimos 10. De cara aqui já me chama a alta cotação do Leipzig para este confronto, já que o Wolfsburg não conseguiu vencer 3 adversários que estavam abaixo dele na tabela, São Paulo, Heidenheim e também o Union Berlim. Então o que vai ser diante do adversário que está melhor? Mas o grande ponto é que o Leipzig fora de casa tem sido muito mal, né? Não venceu os últimos 10 jogos fora de casa e em 5 deles o time sequer conseguiu fazer gols. Mas o Marco Rose, que era o técnico, foi demitido após a derrota diante do Gladbach por 1-0, onde ele estava sem o Kleinstruge aqui e o Gladbach ainda conseguiu vencer. E no jogo novo do interino, o time ainda perdeu para o Stuttgart. Mas diante do Hoffenheim, saiu atrás e conseguiu uma vitória sonora. A gente ganhou aqui nessa vitória do RB. Embora o Hoffenheim tinha tido um expulso, o time do RB joga muito mais do que eles têm apresentado nas suas partidas. Então é um time que ainda está brigando por competição europeia, Liga dos Campeões no momento, está muito apertada a briga, um time que ofensivamente faz muitos gols, embora entregue defensivamente, o Wolfsburg é um time que marca poucos gols, uma média muito baixa. Então a gente está bem defendido na indicação para vocês aqui, que é o empate no do Leipzig. Acho essa a melhor dica para essa partida e confio aqui no RB. Né? Você sabe que eu tô em love com esse time do RB, não sei porquê, mas eu acredito que eles vão terminar a Liga dos Campeões, então eu vou seguir nessa toada. E diante do adversário que tem se mostrado frágil, sem vencer os últimos jogos, está bem defendido aqui com esse empate no. Vitória simples, menos 0,25, eu não iria não. Mas me der um DNB,
eu pego. E tenho pego diretamente os jogos do Lives. Algumas vezes dado certo, outras nem tanto, mas vamos que vamos. Então esses são os meus palpites para sexta-feira aqui no futebol e sábado, obviamente, com muito mais dicas. Então já se inscreve aqui, deixa o like e corre lá no nosso canal do Telegram pra gente poder passar muitas outras dicas para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e boas apostas.